acho que a coisa mais surpreendente sobre a Primeira Guerra Mundial foi que era uma guerra que as pessoas queriam. Quando você vê hoje a quantidade de guerras que existem no planeta e como guerra é considerada uma coisa ruim, é até difícil de acreditar que antes da Primeira Guerra as populações, principalmente da Europa, achavam a guerra uma coisa positiva. Isso foi culpa principalmente de muitos intelectuais que achavam que a guerra tinha até mesmo uma missão civilizadora, por incrível que pareça. Então aconteceu muito de os países acharem que a guerra era necessária e que os melhores sobreviveriam no final. Outro problema cultural que está na origem da Primeira Guerra Mundial é que os militares não achavam que ela seria uma guerra longa e que traria tantos milhões de mortos. Os militares, em 1914, achavam que a guerra terminaria em meses. Alguns até achavam que terminaria em semanas, porque afinal eles tinham os exércitos mais poderosos que o planeta já tinha visto até então. Os militares raciocinavam com base na ofensiva. Era ainda a ideia de que você só ganha atacando o inimigo. O problema é que a nova tecnologia da época mostrava que a defensiva era muito mais poderosa naquele momento. Invenções que hoje parecem simples e que nem parecem muito associadas ao combate fizeram enormes diferenças. Por exemplo, o arame farpado. O arame farpado conseguiu impedir o movimento dos soldados em grande escala na Primeira Guerra Mundial. Aí você associa o arame farpado com metralhadoras e você vê como é muito difícil para um soldado avançar de peito aberto contra a posição inimiga, certo? Cercada de arame farpado, defendida por metralhadoras. O que caracterizou o combate na Primeira Guerra Mundial foi a chamada Guerra das Trincheiras. Ou seja, os dois exércitos cavavam trincheiras paralelas umas às outras, em forma de zigue-zague, porque assim eles conseguiriam atacar o inimigo de várias maneiras, e se alguém toma um pedaço da trincheira, ele não tem condições de, atirando para o lado, acertar e varrer todo o interior da trincheira. E que acabaram virando lugares onde os soldados tinham que morar durante 4 anos, mas eram lugares insalubres. Então a guerra se caracterizava em grande parte por tédio, por uma rotina invariável, que era de vez em quando mudada por momentos de horror completo, que era quando havia um ataque do inimigo ou quando você atacava o inimigo. Outra característica da guerra foi a grande importância da artilharia. Se a metralhadora impedia o movimento, junto com o arame farpado, a artilharia era quem mais matava. Os canhões da Primeira Guerra eram muito mais modernos do que os canhões disponíveis no século XIX. Então, dos mortos e feridos da guerra, praticamente 70% foram vítimas de estilhaços de artilharia. Apesar de ter terminado tanto tempo atrás, a Primeira Guerra Mundial ainda influencia o mundo hoje e certamente influenciou logo em seguida. Pode-se dizer que a Segunda Guerra Mundial foi a primeira lutada de novo, porque alguns países que se sentiram injustiçados na guerra resolveram começar a Segunda, principalmente Japão, Itália e Alemanha. O nazismo não teria existido se não fosse a Primeira Guerra e a derrota da Alemanha. O resto do século foi influenciado pela Primeira Guerra Mundial. Além disso, foi um conflito que simplesmente arrasou com a civilização europeia. Mostrou aos europeus como o continente deles era um continente negro, certo? Ou seja, não se trata de uma crítica à África, e sim à Europa, porque realmente foi na Europa que se fizeram e que aconteceram as maiores guerras da história humana.